está numa situação difícil, você acredita plenamente em Deus? Acredita que Ele tem o poder de mudar a sua vida? No auge da seca que atingiu Israel no século 9 a.C., uma mulher viúva sentiu na pele a humilhação. Pobre e sem marido, ela não tinha sequer o que comer. Esta mulher havia perdido tudo, menos a fé. Sarepta, 850 a.C. O povo vive em miséria, uma seca sem limites. A fome assola a nação. Esta mulher viúva teme pela vida do único filho. Naquele mesmo dia, Elias, o escolhido de Deus, também sentiu fome. Com a seca não havia mais alimento, mas Deus deu uma direção ao profeta. E Elias foi a Sarepta. Na entrada da cidade, como Deus havia lhe prometido, ele encontrou a viúva. A little water in a vessel that I may drink. Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering sticks, that I may dress it for me and my son, that we may eat it and die. Fear not. Go, and do as thou hast said. But make me thereof a little cake first, and bring it unto me. And after make for thee and for thy son. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Então a mulher creu e fez o que Elias tinha dito. O que Deus havia prometido por meio de Elias, ele cumpriu. A mulher viúva, seu filho e Elias tiveram comida por muitos e muitos dias. O que aconteceu na vida da viúva também pode acontecer na sua vida. É tudo ou nada. Chegou a hora de desafiar a própria fé e chamar Deus à prova. Monte Carmelo, o monte do desafio, da decisão, da restauração e da resposta. E o povo de Deus, que havia sido levado à ruína pela adoração a Baal, introduzida por Jezebel e seus profetas, é convocado a sair do sofrimento, vencendo as doenças, os problemas familiares, sentimentais, financeiros e voltar ao primeiro amor, ao caminho reto trilhado por seus antepassados.
O desafio foi lançado e Elias disse: então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. Primeiro Elias restaurou o altar do Senhor, invocou a Deus e o fogo desceu. É neste monte que estaremos subindo agora em dezembro, levando os pedidos dos que creem em busca do sobrenatural. Fogueira Santa de Israel, no Monte Carmelo. Eu nasci numa família desestruturada. A minha mãe era mãe solteira, com 2 filhos, pagava aluguel. As roupas que eu ganhava, que eu tinha, eram ganhadas, né? A minha mãe, a necessidade básica ela nos deu condição de estudar, mas nós não tínhamos luxo nenhum. Não podia desejar ter uma boneca, ter uma roupa. Quando ela conheceu o meu padrasto e iniciou um novo relacionamento desestruturado, com brigas, com agressões, e vieram 2 filhas desse relacionamento, eu me vi isolada, mais ainda. Com isso, eu cresci uma jovem frustrada, uma jovem que não tinha carinho, que não tinha compreensão de ninguém. Toda essa minha necessidade de um abraço, de um carinho, de uma palavra de amor da minha mãe, eu procurava nos amigos. O resultado disso foi um relacionamento aos 14 anos e eu fui mãe aos 15. Então, eu estava reconstruindo a história da minha mãe e eu me vi desesperada nesse momento, porque tudo aquilo que eu não queria para mim, que eu mais temia que acontecesse, estava acontecendo. Então, da mesma forma, eu e o meu ex-namorado, no caso, também nos agredíamos, não nos respeitávamos. O meu medo era tão grande de ter a mesma história que eu nem cheguei a falar para os meus pais o nome do pai da minha filha, que eu tinha medo de ser obrigada a casar. Colhi o fruto disso, eu fui posta para fora de casa. Pelo fato dele ser meu padrasto, ele tinha um medo que alguém pensasse que ele tinha abusado de mim, né? Era uma situação horrível mesmo, né? Então, com isso, eu me envolvi com pessoas erradas, vivia na casa de um, na casa de outro. O que me deu um caminho foi que eu estudava, né? Eu fiz curso de professora e o governo pagava uma bolsa para isso. Então, com isso, eu conseguia manter na casa dos outros as necessidades da minha filha. Embora eu não tinha juízo nenhum. Os meus pais tiraram a minha filha de mim, porque eu não tinha responsabilidade. Durante 1 ano e meio, eu fiquei longe de casa. Voltei para casa porque o juiz obrigou a minha mãe. Ou eu voltava para casa, ou eu ia para uma instituição e a minha filha ia para adoção. Nessa condição, eu voltei para casa. Numa casa de brigas, de destruição, de humilhação. Eu e a minha mãe não podíamos nos olhar nos olhos. Eu saía às 6 da manhã, voltava às 10 da noite para que não houvesse briga. Então foi nessa condição que eu conheci uma pessoa que já fazia parte da minha infância, mas que eu não olhava para ela, que hoje é o meu esposo. Ele me apresentou uma oportunidade e eu agarrei ela, de ter uma família. Mas mesmo casando com ele, ele sendo o pai da minha filha, nós tínhamos muitos problemas. Nós brigávamos muito, nós já chegamos até a nos agredir no início do nosso casamento. Ele trabalhava, eu trabalhava, mas nós vivíamos de favor nos fundos da casa da minha sogra. Teve um caso, uma situação, que eu não sou muito fã de cachorros dentro de casa. E o cachorrinho dela entrou dentro da minha casa e eu pus ele para fora. E eu fui obrigada a ouvir que a casa era mais do cachorro do que minha. Então, quando eu restaurei o meu altar e apresentei a minha vida como sacrifício, através de um voto com Deus, a minha vida mudou. O meu casamento foi transformado. O meu relacionamento com o meu esposo, com os meus filhos foi diferente. O meu esposo teve uma porta aberta no trabalho, que foi pago a faculdade dele.
ele se formou engenheiro, ele cresceu dentro de uma multinacional e através desse trabalho nós conquistamos a nossa casa. Mas Deus queria algo maior e colocou dentro dele o desejo de ter o próprio negócio, que foi a compra da nossa primeira empresa, que foi uma padaria. Aos olhos humanos, foi inexplicável, porque nós não tínhamos condições financeiras para comprar. A própria padaria se pagava, tá? Do fruto dela mesmo, que nós pagávamos as parcelas nas condições que nós a compramos. E como esse Deus é maravilhoso, novamente numa mesma condição, nós compramos o nosso primeiro posto de gasolina, estamos prosperando. Nós trabalhamos juntos, nós ficamos 24 horas juntos. A nossa filha, hoje que tem 18 anos, administra a nossa padaria. Então hoje a minha família é unida. A família que eu busquei lá no início de menina, que eu queria uma família unida, de verdade, um contando com o outro, hoje eu realizei.